Eu vou propor um problema que eu acho um problema que pode ajudar, né? A gente vai fazendo juntas, quando você for pegar lá, eu acho que é legal. Então imagina aqui que a gente tem a panela, né? Olha, você vai perceber que existem recipientes onde vai ter troca de calor e outros que não são, né? Esses recipientes, que é onde a gente coloca os objetos, a gente chama de calorímetro, né? Então, quando você pegar o problema e ele falar que o calorímetro é um calorímetro ideal, significa que se você colocar as substâncias dentro dele, o calorímetro não rouba calor e não troca calor com essas substâncias. Então, eu até brinco, né? Imagina que é uma garrafa térmica perfeita, né? Você fez o cafezinho, colocou lá o cafezinho a 100 graus Celsius, voltou depois de uma semana, você destampa o calorímetro, aquela continua a 100 graus Celsius. Então, o recipiente, né, que é ideal, no caso o calorímetro ideal, ele não troca calor com as substâncias que estão dentro dele, né? A substância A que está dentro dele pode trocar calor com a substância B, mas ele não troca calor. Existem outros calorímetros que são os calorímetros reais, né? Esse calorímetro, que é um calorímetro real, ele troca calor com os objetos que estão no interior dele. Então imagine que você colocou água e uma moedinha aqui a 180 graus Celsius, né? Então a água, se está uma temperatura menor que a moedinha vai receber calor da moedinha, mas o próprio calorímetro vai receber calor da moedinha. Então é muito importante, ao ler o problema, você entender se o calorímetro é ideal ou se o calorímetro é real, né? Quando ele é real, ele dá uma característica do calorímetro chamado Czão, que é a capacidade térmica do calorímetro, né? E a capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico. Então, na realidade, ele dá o produto dessas duas propriedades do calorímetro, né? A capacidade térmica nada mais é do que a massa vezes o calor específico. Então, isso é um dado importante, né? Então, vamos imaginar que a gente tem um problema em que eu tenho um calorímetro real, ele não é ideal, né? Então, ele fala que esse calorímetro tem uma capacidade térmica, vou falar que é Czão, de 20 calorias por grau Celsius. Então, eu conheço esse calorímetro, né? E que no interior desse calorímetro, a gente tem água, né? Uma massa de água de 100 gramas, que está uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. E aí eu vou jogar dentro desse calorímetro, eu vou jogar um pedacinho de metal, né? Então eu coloco lá um cubinho de metal. Esse cubinho de metal tem uma massa de 50 gramas, né? E está numa temperatura inicial de 180 graus Celsius. E eu conheço o Czinho, o calor específico desse metal. Eu falo que é 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. E o que eu quero saber, né? Qual a temperatura de equilíbrio? Então, se eu tenho um calorímetro que pode trocar calor, eu tinha água dentro desse calorímetro, jogo um cubinho de metal a 180 graus Celsius, vai ter troca de calor. Qual a temperatura de equilíbrio? Oi? Ixi, mas o que é? Então, ó, Alessandra, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou sair e vou entrar de novo, pode ser? Daí você pega pra entrar? Tá, então eu vou sair e entrar. Pera aí, tô desligando. Daí fala daqui um minutinho para elas tentarem de novo. Vamos lá de novo. Ixi, peraí.
e agora apareceu. Alessandra, ó, apareceu você e entrou a Liliane. A Daiane, isso. A Daiane que pediu. Oi Liliane, tudo bom, minha linda? Eu não estava recebendo o seu pedido, por isso é que eu não deixei você entrar. Agora eu desliguei, saí, entrei de novo, eu consegui fazer você entrar. Ah, Wallace, ai que lindo. Tava com saudade. A Daiane, ai que maravilha. Tá. Oi Daiane, você tá bem? Poxa, Tudo bem, agora Raquel. consegui. Então tá bom, peraí que a Raquel tentou. Pronto, inicia de novo. Opa! Wallace. A Raquel, tadinha. A Raquel, ela. Bom, tá bom. Nossa, eu tava me sentindo aqui só com a Alessandra, que falou, estou desprezada. E acho que vocês estavam tentando entrar e não estavam conseguindo. Vocês falavam, a professora tá me desprezando. Pronto, ninguém está sendo desprezado. O problema é a internet. Oi, Raquel. Desculpa, Raquel, se você tentou entrar é que eu não estava recebendo o pedido de vocês. A Alessandra que nos ajudou aqui. Tá tudo bem com vocês, gente? Tudo tranquilo? Tá? Então, olha, eu peço desculpas de não ter postado os exercícios na outra semana, né? Eram 10 exercícios. Daí o que eu fiz? Eu quebrei numa sequência de 5 e 5. Então ficou 5 exercícios sobre quantidade de calor sensível e calor latente no módulo do dia 3. Dia 8, que foi sábado, foi marcada uma reposição no calendário. Então eu disponibilizei um vídeo com experimento de 4 minutos. E aí eu pedi para vocês construírem 2 exercícios sobre aquele vídeo para ser aplicado numa aula para os seus alunos. Então, se vocês fossem utilizar aquele vídeo para uma aula, eu queria que vocês pensassem em 2 questões para fazer para os seus alunos sobre aquele vídeo, tá bom? E aí eu percebi que era muito conteúdo para o dia 3, então eu quebrei. Na atividade agora do dia 10, eu trabalhei só exercícios sobre troca de calor, que envolve calor sensível, calor latente, mas com trocas entre eles, que é um pouquinho mais complicado. E aí eu resolvi 5 exemplos e disponibilizei lá no Moodle, tá bom? Bom, queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês querem perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida, né? Querem que eu fale alguma coisa, explique algum detalhezinho? Fiquem à vontade. Ficou claro direitinho a sequência que eu montei lá no Moodle? Ele tá tudo quietinho hoje? Daiane, Letícia, Liliane, Raquel, Wallace. Vocês entenderam um pouquinho a sequência? Cada módulo. E Vou fazer. tá bom. Eu vou falar um pouquinho. Eu estava resolvendo um problema difícil aqui com a Alessandra, né? Vou voltar um pouquinho e aí ajuda um pouquinho a gente pensar juntos na solução desse problema. Eu acho que se a gente conseguir pensar nele, ajuda depois a vocês fazerem a lista. Então, é um problema que eu estava propondo junto com a Alessandra, né? Eu vou gravar esse problema nesse atendimento, né? E eu queria que vocês fossem pensando junto comigo, né? Então, tá. Olha, eu falei para a Alessandra que vai ter problemas em que ele fala, olha, foi colocado água em um pedacinho de metal a temperaturas diferentes, né? E o recipiente onde você coloca os objetos muitas vezes é chamado de calorímetro. Ele pode ser ideal ou ele pode ser real. Quando o calorímetro é ideal, ele não participa da troca de calor das substâncias que estão no interior dele. Então, se você colocar lá um líquido, né? Então, você coloca líquido a uma certa temperatura e um corpo sólido a uma outra temperatura,
e o calorímetro for ideal, só vai ter troca de calor entre o líquido e o sólido. O calorímetro não vai roubar calor dos objetos que estão dentro dele, né? Agora, se ele for real, ele participa da troca de calor. Então, se você coloca o líquido, por exemplo, a 80 graus Celsius, um bloquinho a 10 graus Celsius, não vai ter troca de calor só entre o líquido e o sólido. O próprio recipiente vai roubar um pouquinho de calor da substância no estado líquido, né? Ou perder calor, mas ela participa da troca de calor. Quando o calorímetro é real, o problema dá uma característica chamada capacidade térmica dele, que já é a massa vezes o calor específico, né? E aí eu estava pensando com a Alessandra um problema, né? Eu coloquei a seguinte situação. Imagina que isso é um problema que está lá na lista para vocês, né? Imagina que a gente tem um calorímetro real. Peraí que tem alguém pedindo para entrar, né? É um calorímetro. Opa, Hugo. Tá. Oi, Hugo. Seja bem-vindo, Hugo. Então, imagine que a gente tem um calorímetro real. Ele fala que a capacidade térmica do calorímetro é 20 calorias por grau Celsius. E esse calorímetro tinha dentro dele água. 100 gramas d'água a 30 graus Celsius. Então, olha que interessante. Era um calorímetro que tinha água, 100 gramas de água a 30 graus Celsius. E daí eu jogo um pedacinho de metal, 50 gramas de metal a 180 graus Celsius. E eu sei o calor específico desse metal, é 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius. O que eu quero determinar nesse problema, né? Eu quero determinar a temperatura de equilíbrio, que eu chamo de temperatura final, né? Qual que é a temperatura final que o metal, a água e o calorímetro vão ficar? Esse é o problema, né? Aí eu queria ouvir vocês, né? Por onde vocês começariam? Qual a sugestão que vocês me dão para pensar num problema como esse? É muito difícil? Alessandra, quer falar alguma coisa? Ah, legal, ó, boa informação, né? A água, geralmente, os problemas não falam no calor específico da água. Esse é um dado que a gente tem que saber, né? Porque é um número muito fácil. Quando eu falar de água, o calor específico é 1. É 1 caloria por grama vezes grau Celsius. Então, é um dado muito simples, né? Se o problema não der, a gente sabe que a água, o calor específico é 1. Bom, então, pergunta ótima, né? Já sabemos esse dado. Wallace, me dá uma conversa para descobrir a temperatura de equilíbrio aqui. Posso sim. Por onde que você começaria para determinar a temperatura de equilíbrio aqui? A gente tem o real, certo? O calorímetro real, né? Isso, Wallace, certinho. Ele vai trocar calor também com a água e com o metal. Isso mesmo. A gente Isso, certinho. Como é que eu vou comparar? Dá uma dica. dá para fazer a equação de um lado igual ao outro lado. Opa, que lado? Como é que você coloca? O que você vai colocar de O novo? recipiente da Poxa, brilhante! Essa é a grande questão. Ó, você já conseguiu enxergar uma coisa muito importante. Ó. Se você tem água dentro do calorímetro, então significa que se a água está a 30 graus Celsius, o calorímetro também está uma temperatura inicial de 30 graus Celsius. Perfeito. Então está corretíssimo. E olha, essa observação do Wallace, muita gente não consegue perceber, né?
Então, sempre que ele fala que tem um calorímetro com uma substância dentro dele, então a temperatura dessa substância, no caso aqui era a água, é a mesma do calorímetro. Depois que ele jogou o bloquinho de metal a 180. Você está certíssimo, muito bom. E aí, o que você imagina? Eu coloco uma equação pro metal que está numa temperatura diferente. E eu igualo e o calorímetro. Isso, porque o que você está pensando? Ó, todo o calor que o metal perder, quem vai ganhar é o calorímetro e a água, né? Eu acho que é essa lógica que você tem na sua cabeça, né? É da conservação da energia. O calor perdido de um lado é ganho pelo outro. Quem perde? Aqui está a maior temperatura. Quem ganha? Aqui está a menor temperatura, né? Como um vai ser positivo e outro vai ser negativo, o melhor é a gente falar o seguinte, ó, a somatória de todas as quantidades de calor é igual a zero, né? Porque daí fica, na realidade, quando a gente monta a equação desse jeito, automaticamente vai ficar uma porção positiva e negativa aqui. É como se eu tivesse de um lado o metal, que está a temperatura menor, e do outro lado vai ficar o calorímetro e a água, que está a temperatura menor. Tá bom? E como eu tenho 3 substâncias, eu posso falar assim, ó, o que da água, mais o que do metal, mais o que do calorímetro, tudo isso é igual a zero, né? Porque tudo que a água perder, o metal e o calorímetro vão ganhar. Tranquilo? Raquel, você me ajuda? Como é que eu vou escrever a equação da quantidade de calor da água? Oi. Oh, Peraí, deixa eu pensar aqui. pode ir tranquilo. Porque a água tá a 30 graus, né? Sim, tem que ser uma equação para igualar ela, né? Isso. Mas você lembra que a gente viu? Olha, tem um bichinho aqui, que coisa estranha, né? Você lembra que a gente viu assim, ó? Toda vez que ocorre mudança de temperatura, né? Então a temperatura muda. A gente tem uma equação para falar de mudança de temperatura, que é. Sim. Como é que era a equação? Ai, peraí. Tá, vai devagarzinho que ajuda. Q era Tá. igual O calor. calor específico. Isso. Aí, a massa. Isso, a massa. Vezes o ponto específico. Isso. E a temperatura inicial. Não, é a variação da temperatura, ó. É o delta teta. É sempre a variação, é o quanto a temperatura vai aumentar ou diminuir. Então, esse delta teta vou colocar até aqui no cantinho, ó. Esse delta teta é a temperatura final menos a temperatura inicial. Eu não estou usando T porque T a gente usa tempo, tá? Então, eu estou usando teta para temperatura. Tá? Então, toda vez que a temperatura de um objeto aumentar ou diminuir, como é que eu descubro a quantidade de calor que ele ganhou ou perdeu? Eu pego a massa dele, que é o M, o Czinho dele, que é o calor específico dele, é uma propriedade dele, e pego a variação de temperatura, o quanto a temperatura subiu ou baixou. Tudo bem? Agora, quando ele muda de estado, né? Por exemplo, o gelo derrete ou a água ferve, tem uma outra equação. Você lembra como é que era essa equação? Para calcular a quantidade de calor também? Caderno, não tem problema não.
Se alguém quiser ajudar, fica à vontade. Letícia, Alessandra. É o Isso. vezes Isso que eu chamo de L, né? Olha que bonitinho, né? Então, ó, muito, muito importante isso, né? Mudou de estado, é o que mole, que a gente não esquece, né? Quantidade de calor é massa vezes calor latente. Mudou de temperatura é o que macete. Pronto, matou. E aí, agora eu venho para cá, ó. Então, aqui é a quantidade de calor da água, né? A água está a 30 graus e ela vai receber calor do metal que está a 180, né? Então, qual que é a equação que eu vou usar para a quantidade de calor recebida pela água? É M vezes C vezes delta θ da água. Tudo bem? Então, essa equaçãozinha aqui, pensando que a água vai aumentar a temperatura, né? Então, eu vou pegar a massinha d'água, o Czinho d'água e o delta θ da água. Escrevi, ó. Embaixo d'água eu escrevi a equação dela. Tudo bem? Agora eu vou pensar no metal, ó. Mesma coisa, né? O metal tá 180, você vai colocar ele perto da água que tá 30, a temperatura dele vai baixar, né? Ó. Ele vai mudar a temperatura. Então, o que é a equação do metal? É a massinha do metal, o Czinho do metal e o delta θ do metal. Tudo bem? Agora, o calorímetro, ó, ele está a 30 graus e eu vou colocar o metal que está a 180, ele vai mudar a temperatura. Então, como é que é a quantidade de calor do calorímetro? É o M do calorímetro, o Czinho do calorímetro e o delta θ do calorímetro. Tudo isso é igual a zero. Tudo bem até aqui? Como é que vocês estão em termos de entender o que eu estou falando? Letícia, Raquel, Wallace, Alessandra. Tá? Então, olha, e agora, ó, como eu escrevi a equação, então eu vou lá olhar a água, ó. Eu tenho a massinha d'água e o Czinho d'água? Eu tenho, ó. 100 gramas d'água, o Czinho d'água é igual a 1. Então, ficou fácil. No lugar do M aqui é 100 vezes Czinho, que é 1. Aqui que é o pulo do gato, ó. Quem que é o delta θ, né? Eu não posso esquecer que delta θ é a temperatura final menos a inicial. Só que a final eu não tenho. É isso que eu quero descobrir no problema. Então, eu vou falar que a final é x, né? Menos a inicial que ele falou. Então, quando chegar aqui, ó, nesse delta θ, eu vou abrir um parênteses, é a temperatura final x que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial da água que ele falou que é 30. Ó. Pronto, ó. Agora eu fecho parênteses. Agora eu vou no outro, ó. Vou olhar o metal. Qual que é a massinha de metal? 50 gramas. Vezes o Czinho. Qual que é o Czinho do metal? 0,2. 0,2. Wallace, e o delta θ do metal? Como é que eu faço aqui? A temperatura inicial de 180. Isso. Aí tem a massa, que é 50 gramas. Isso. O Czinho. O C também, que está embaixo, eu não estou enxergando bem, é 0,2. 0,2. E no lugar do delta θ, o que eu coloco? O X. Isso, abre parênteses X, que é a temperatura final. Menos o inicial, que é o do metal 180. 180, perfeito, muito bom, certinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o calorímetro, né? Qual que é o problema? Eu tenho a massa do calorímetro? Não, né? Ó, ele não deu a massa do calorímetro, ele deu o Czão, ele deu a capacidade térmica. Mas eu não posso esquecer que a capacidade térmica já é o produto da massa vezes o Czinho. Então, toda vez que ele der a capacidade térmica, ele já deu um produto desses dois valores, ó. Olha que interessante, ó. Então, no lugar aqui, ó, do M e do Czinho do calorímetro,
eu vou colocar a capacidade térmica, que é o quê? Que é 20. Ficou claro aqui, gente? Sim. Sim, professora. Tá bom? E daí eu vou multiplicar pela variação de temperatura do calorímetro, que é quanto, né? De novo, ó, x, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro, que era 30, ó. X menos 30, ó. Tudo isso aqui é igual a zero. E aí é só matemática, né? A física morreu aqui, porque eu montei a nossa expressãozinha, né? Eu tenho uma equação em que a única variável para encontrar é x, né? Ó, o x está aqui de novo e o x está aqui de novo. E o que é x? É a temperatura final. A temperatura final eu estou chamando de x, é isso que eu quero achar, né? Então aqui fica fácil, ó. 100 vezes 1, 100, daí eu aplico a distributiva, ó. Fica 100 vezes x, 100 que multiplica menos 30, isso aqui vai ficar menos 3.000. Então, vai ficar aqui embaixo, ó, 100x menos 3.000, né? Fazer aqui também, ó, 50 vezes 0,2 dá 10. Então, agora eu aplico a distributiva, 10 vezes x dá 10x, e 10 que multiplica menos 180 dá menos 1.800, né? Agora aqui o 20 está sozinho, então fica 20 vezes x, então mais 20x, e aqui fica 20 que multiplica menos 60, isso aqui dá menos 600, e isso é igual a zero. Então, é uma equação de primeiro grau facinho, ó. Vou juntar tudo que é x, né? 100x mais 10x, 110x. 110x mais 20x, 130x, né? Aqui eu tenho, olha, menos 3.000 com menos 1.800, menos 4.800. Menos 4.800 com menos 600, menos 5.400. Vê se está certo. Ah, não. Tá. É isso mesmo? Acho que é isso mesmo, né? Pronto, ó. Percebeu que caiu numa equação facinha agora, ó? 130x menos 5.400 igual a zero. Menos 5.400 passa somando, então eu vou ter que 130x é igual a 5.400. 130 está multiplicando, passa dividindo. Quem que vai ser esse x agora? 5.400 dividido por 130, né? Ó. Será que vocês podem fazer a continha para mim? 41. Então, 41,53 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio, né? Muito difícil, mais ou menos. O que vocês acharam? Professora, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Assim, a temperatura final dos três, no caso, foram a mesma, porque a energia foi conservada. Seria mais ou menos essa a explicação. Isso mesmo. Porque a energia, a temperatura do metal é das outras duas. No começo. Porque, ó, no começo, depois que atingir o equilíbrio térmico, todas as substâncias vão estar 41,53 graus Celsius. Ah, tá. Obrigada. A gente poderia fazer um outro exemplo, que ainda é simples, né? Imagina que agora eu tenho o recipiente, agora é um calorímetro ideal, né? Então, se o nosso calorímetro agora é um calorímetro ideal, ele não vai trocar calor com os objetos que eu estou colocando dentro dele, né? Então, beleza. O que eu vou colocar aqui, ó? Aqui eu vou colocar uma porção de água, então eu tenho água. Vou colocar uma porção de óleo, tá? E vou colocar aqui dentro uma colher, né? Uma colher de metal. Os três vão estar a temperaturas diferentes. Então, eu vou colocar lá, né? Água. Então, vamos supor que eu tenho lá 500 gramas de água. O Czinho d'água a gente conhece, é 1 caloria por grama vezes grau Celsius.
E a temperatura inicial da água é 20 graus Celsius. Legal. Ter óleo também. Vamos supor que eu tenho uma massa de 200 gramas de óleo, né? Calor específico do óleo, 0,8 calorias por grama vezes graus Celsius. E a temperatura inicial do óleo, eu vou falar que é de 40 graus Celsius. Tudo bem? E vou colocar uma colher de metal, né? A massa dessa colher que eu estou colocando é uma massa de 100 gramas, é uma colher pequena, calor específico 0,2 caloria por grama vezes grau Celsius, e a temperatura inicial aqui eu vou falar que é 80 graus Celsius. E eu quero achar a temperatura de equilíbrio. Então eu estou colocando dentro desse recipiente, desse calorímetro ideal, água, óleo e colher, né, de metal. A água está a 20 graus Celsius, o óleo está a 40 graus Celsius e a colher de metal a 80 graus Celsius, né? Vamos encontrar a temperatura de equilíbrio? Essa é a questão que eu quero, ó. Qual a temperatura de equilíbrio, né? Qual a temperatura final, depois que eu colocar os objetos todos juntos, né? Como é que vocês fariam isso? Não vai ser do mesmo jeito. Do mesmo jeito, conta pra mim. Vamos lá. Isso, a somatória das quantidades de calor é igual a zero. Perfeito, não tem como errar, né? Então, quem que eu vou somar? Eu vou pegar o Q de quem? Q da água, mais de quem? Mais a do óleo. Então, Q do óleo, mais o Q da colher. Tudo isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Como nenhum deles vai mudar de estado físico, né? A colher não vai derreter, o óleo não vai virar vapor, não vai solidificar, a água também não vai virar vapor, não vai, né, congelar. Então só vai ter alteração de temperatura dessas três substâncias, né? Então eu não vou usar o que mole, eu vou usar só o que macete. Então vai ficar facinho aqui, ó. M vezes Czinho vezes delta teta da água, né? Mais quem, ó? M vezes Czinho vezes delta teta do óleo, mais M vezes Czinho vezes delta teta da colher, tudo isso é igual a zero. Tá ficando claro, pessoal? Tudo bem o que eu tô falando? Beleza? Então vou lá, ó. Vou pegar todos os dados da água, né, ó. Massinha d'água 500 gramas, então estou substituindo, ó. Czinho d'água 1. Daiane, e no lugar do delta teta da água aqui, o que que eu coloco? Enxergar. Tá ruim para enxergar? Um pouquinho. Coloca na tela bem cheia, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Coloca 20 graus Celsius. 20? Isso. Ah, tá. Você tá vendo aqui, né? Mas 20 não é o delta teta. 20 é só a temperatura final. Né, ó? Olha lá. Desculpa, a temperatura inicial, né? O θi é 20, né? Verdade. Aqui é o delta teta, né? Você lembra o que é delta teta? Lembra? A gente usava um parêntese aqui, ó. Temperatura inicial da temperatura final? É só o contrário, ó. É a temperatura final menos a temperatura inicial. Tudo certo. Bem? Então, no lugar desse delta teta aqui, ó, eu vou abrir um parênteses, ó. Como a temperatura final é o que eu quero achar, eu vou chamar de x. Tudo bem? Menos, agora sim, ó. A temperatura inicial eu vou falar que é 20. Ficou claro? Tudo bem, Dai? Tudo bem. Então, agora eu vou lá, ó. Raquel, me ajuda agora, ó. Agora eu vou olhar o óleo, né? Então, ó, o óleo tá aqui em
cima, ó. A massa do óleo era 200 gramas, né? O Czinho dele era 0,8 e a temperatura inicial era 40. Como é que vai ficar agora o óleo? Como é que eu vou substituir? Isso vezes 0,8. Não dá pra ver direito? É isso mesmo, 0,8, ó. Vou baixar. Aí abre parênteses. Isso. Deu para enxergar agora melhor? 0,8? Deu. Isso. Abre parênteses. Como é que vai ficar? E como não tem temperatura final, tem que colocar o X menos o 40, né? Isso. Brilhante. Muito bom. Perfeito. E aqui agora a gente vai fazer a mesma coisa com a colher, né? Então, só para a gente enxergar, ó. Aqui a colher. A massa da colher era 100 gramas. O Czinho era 0,2 e a temperatura inicial era 80. Então, olha que facinho, ó. Então, vamos lá, ó. Massa da colher lá, ó, 100. O Czinho é 0,2 e o delta teta quem que é? É x menos 80. Isso tudo aqui é igual a zero. Ficou fácil, gente? Assim, acho que compreenderam direitinho, né? Agora é só a gente resolver, ó. 500 que multiplica 1 dá 500, daí eu aplico o distributivo, ó. 500 eu vou multiplicar x e 500 eu vou multiplicar menos 20. Então, vai ficar aqui, ó, 500x menos 500 que multiplica 20, isso aqui vai dar 10.000. Número grandão, né? Daí aqui, ó, 200 que multiplica 0,8 dá 160. Então, esse número aqui que é 160 eu vou multiplicar x, então vai ficar mais 160x. E 160 eu vou multiplicar com menos 40, né? Então, vai ficar 0, 0, 6 vezes 4 vão 2, vai ficar menos 6.400. Aqui, ó, vou para o outro termo agora, ó. 100 que multiplica 0,2 dá 20. Então, 20 vai multiplicar x, vai ficar 20x. 20 que multiplica menos 80, isso aqui vai ficar menos 1.600. Isso aqui é igual a zero, tá? Então, ficou simples agora, né? Olha lá, eu vou pegar 500x mais 160x, dá 660x. 660 mais 20, 680. Então, ficou aqui, ó, 680x. Agora, eu vou ter, ó, menos 10.000 com menos 6.400, dá menos 16.400. Menos 16.400 com menos 1.600, isso aqui vai dar 18.000. Nossa Senhora, acho que eu não errei, ó. Menos 18.000, isso aqui é igual a zero. Tudo bem? Se alguém quiser ir conferindo aí na calculadora, fiquem tranquilos para conferir, tá? Tá certinho? Então agora ficou fácil, né? Ó, esse menos 18.000 passa para o outro lado da igualdade somando. Então a gente vai ter aqui que 680x é igual a 18.000, né? Então x, que é a temperatura final, vai ser igual a 18.000 dividido por 680. Você faz a continha para mim, Alessandra? 26. Legal. 26,47 graus Celsius. Pronto, essa é a temperatura de equilíbrio, tá? Essa lógica, vocês conseguiram entender? Esse raciocínio que nós fizemos até agora? Sim. Tá, Raquel entendeu. Tá. Letícia, Liliane, a lógica tá clara? Tá. Daiane, como é que tá, minha querida? Tá legal. Então, agora eu vou complicar um pouquinho, tá? Agora são os problemas que eu acho que vocês vão achar os mais difíceis quando vocês forem fazer a lista, né? São problemas que envolvem mudança de estado, né? Quando a gente começou lá no comecinho com a Raquel, eu falei que eu tenho essa equaçãozinha, né?
que é M vezes C vezes delta θ, quando muda a temperatura, né? Então, toda vez que a temperatura mudar, né? Então, temperatura mudar, eu vou usar essa equaçãozinha. E tem a outra que é igual a M vezes L, eu só uso quando muda, ocorre mudança, mas não de temperatura, mudança de estado físico, né? É o gelo derretendo, é a água sofrendo ebulição, então eu tenho que tomar um pouquinho de cuidado. E aí, eu vou colocar um problema um pouco mais difícil, né? A gente vai imaginar agora, ó, que eu vou começar esse exemplo ainda simples, né? Ó. Eu vou imaginar que eu tenho um calorímetro ideal, né? Então ele não vai trocar calor com o que tem dentro dele. E dentro desse calorímetro tem um pouquinho de água, né? Então eu vou falar, tem água de novo, né? Vou colocar todos os dados importantes da água. Eu vou falar que tem aqui, ó, 400 gramas de água e a temperatura inicial da água está a 60 graus Celsius, né? E aí eu vou colocar aqui um bloquinho de gelo, né? Ó. Então eu coloco um bloquinho de gelo, vou falar assim, é gelo, né? Esse bloquinho de gelo eu vou falar que está a temperatura inicial de menos 10 graus Celsius e esse bloquinho de gelo tem uma massa de 40 gramas. Tudo bem? E a pergunta vai ser um pouquinho diferente, né? Quando atingir o equilíbrio, o que eu vou ter aqui? Será que eu vou ter só água? Será que eu ainda vou ter um pouquinho de gelo? Né? Será que a água tem energia suficiente para derreter todo o gelo? Se tiver, pode ser que ela derreta todo o gelo, forme uma porção d'água e essa aguinha que formou aumente a temperatura. Então, como é que eu sei se a água consegue derreter inteirinho o bloco de gelo? Como é que vocês conseguem me dizer isso? Wallace, quer me ajudar? Precisa para ele ser. Legal. Então, como é que você faz isso? Como é que você vai descobrir isso? Ah, perfeito. Ó, o gelo não derrete a menos 10, né? Ele só derrete a 0, né? Então, primeiro eu tenho que aumentar a temperatura dele até 0. Quando chegar a 0, ele derrete. Perfeito. Então, eu vou estudar só o gelo, ó. Quanto é que o gelo precisa para derreter, né? Então, ó, a quantidade de calor que ele precisa para derreter, só o gelo, vai ser uma quantidade de calor para a temperatura dele sair de menos 10 e aumentar até 0. Olha como é importante isso, né? Mais a quantidade de calor para esse gelo derreter. Tudo bem? Então, essa é a lógica que eu estou usando. Muito bom. Como aqui a temperatura está mudando, eu uso o que macete. Como aqui ele vai derreter, ele muda o estado, eu uso o que mole. Então, ó, quanto de calor o gelo vai precisar para derreter, né? Temperatura mudou, é M vezes Czinho vezes delta θ. Mudou o estado, é o M vezes L, né? Que macete, que mole, né? Tem alguns dados que a gente encontra na literatura, né? Então, por exemplo, né? O L de fusão do gelo, o calor latente de fusão do gelo, é 80 calorias por grama. Isso é um dado que a gente conhece, né? E o Czinho do gelo é 0,45, mas a gente arredonda para 0,5, né? Caloria por grama vezes grau Celsius. E é interessante porque o gelo no estado sólido não tem o mesmo Czinho que a água no estado líquido, né? Então o gelo é 0,5 e a água no estado líquido é 1, né? Então isso é importante, ó. Então a gente tem a massa de gelinho, ó, que era 40 gramas, ó, eu tenho. O Czinho do gelo foi lá
0,5 eu conheço. E a variação de temperatura do gelo é a final menos a inicial. Então, o gelo estava menos 10, ele vai aumentar até 0. Depois disso, ele vai derreter. Então, vai ficar 0 menos menos 10, né? A massa do gelo que vai derreter é 40 gramas e o calor latente, eu vi lá em cima, é 80 calorias por grama, né? Então, a gente consegue descobrir quanto eu vou precisar para derreter o gelo, ó. Então, vou lá devagarzinho, ó. Massinha do gelo 40, Czinho do gelo 0,5, variação de temperatura é 0 menos menos 10. Então, isso aqui vai ficar 10, né? Massinha do gelo 40 e o calor latente, o L aqui é 80, né? Então, vou lá devagarzinho, ó. Quanto é que o gelo vai precisar para derreter, né? Aqui eu vou ter 40 vezes meio dá 20, 20 vezes 10, 200, né? Aqui eu vou ter 40 vezes 80, dá 3.200. 3.200 mais 200, o gelo vai precisar de 3.400 calorias, né? Para aumentar a temperatura até 0, ele precisa de 200 calorias. E depois para derreter completamente, 3.200. No total, 3.400. Será que a água tem tudo isso para ceder para o gelo? Né? Como é que eu vejo quanto a água pode ceder de calor? Quem me ajuda? E Como final, isso. Então, o máximo que pode acontecer para ela perder e continuar no estado líquido é ela baixar a temperatura até chegar no 0. É o máximo que ela pode ceder, porque depois ela deixa de estar no estado líquido. Perfeito. Então, ele não falou, mas eu sei que ela chega no 0. Então, eu vou ver aqui, ó, minha aguinha aqui, ó, como a temperatura dela vai de 60 para 0, né, ó, ela estava a temperatura inicial 60 e vai baixar para 0, eu vou usar o que macete, né, ela está mudando de temperatura. Então, vai ficar Mzinho da água, Czinho da água, delta teta da água, né. A massinha d'água que eu tinha lá era 400 gramas, né, o Czinho d'água é 1, e a variação de temperatura da água, ó, é a final menos a inicial. 0 menos 60 é menos 60, porque a água está perdendo o calor, né? Menos 60. Então, aqui fica 400 vezes 1 é 400, 400 que multiplica menos 60, isso aqui dá... Por favor, vê se eu acertei. 24.000 calorias, é isso? Acertei? Poxa, a água tem energia suficiente para derreter todo o gelo? O gelo para derreter precisa de 3.400 calorias e a água pode perder 24.000 calorias, né? Poxa vida, então, como é que eu descubro a temperatura de equilíbrio desse sistema? Eu já descobri que a água vai conseguir derreter todo o gelo. E aí? podemos tirar as 3.000 calorias dessas 24.000 para simplificar? Pode, mas daí o que você vai fazer com isso? Ser transformado em água, coloca a temperatura dele inicial como 0. E a água também? Não, aí você tem que descobrir a água vai tirando essas 3.400 calorias. Então, mas essa 2.400 calorias aqui, ó, não foi para a água baixar até 0, né? Ela não vai baixar até 0, né? Ela não vai baixar para 0. É, Mas ela vai ter menos. mas não é 24.000, porque ela não vai baixar até 0. Sim, depois que o gelo virar água. Então, pode falar. Tem calorias, no caso, estão negativas, né? Ah, é porque ela tá perdendo, né? Ela tá perdendo. Tá, entendi. Ela tá perdendo porque quem tá ganhando é o gelo. Ela... No
0 graus, agora Isso, entendi. isso. Tá. Eu não posso tirar de 24 mil, porque ela não perdeu 24 mil, ela pode ter perdido menos. A temperatura dela pode ter chegado a 10, a 15. Não é? Então, como é que eu vou descobrir qual a temperatura final de equilíbrio aqui? Professor, eu, Pode falar. a quantidade de calor que a água vai ficar quando o gelo atingir o zero vai ser os 20.600, porque ela vai ter perdido 3.400 calorias. Aí a gente tem os 20.600 para colocar no Q, na fórmula do Q macete, Tá. é igual a mesma, vezes o calor específico, vezes a temperatura, a diferença de temperatura. Tá, eu tô entendendo o que você tá falando, ó. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma folha à parte aqui. Eu vou fazer dois problemas, tá? Duas formas e a gente vai discutir as duas. É o finalzinho, tá? Mas é um raciocínio bom. Você pegou esse valor e tirou desse aqui, né? Foi isso que você fez. 20.600. E você só analisou a água, né? Daí você falou assim, então a água agora, né? Você está usando essa equaçãozinha agora, ó. Vê se eu entendi o seu pensamento, ó. Você falou que o Q da água é igual a M vezes Czinho vezes delta teta, né? Então, a água vai ficar com 20.400 calorias. Qual que é a massinha que eu vou ter agora? É 400 mesmo? Nessa temperatura, sim, mas eu teria que somar. Então, qual que é a massa que eu uso aqui? É 400 ou é 440? Com os 40 gramas a gente já vai estar calculando a temperatura final? Essa é uma pergunta boa, né? Porque daí, quem que eu vou colocar que é o delta teta aqui, né? Eu colocaria a massa total, 440, toda a água que eu tenho, né? Toda a massa que eu tenho. É a massa da água e agora o gelinho que virou água, né? Mas isso não tá certo, isso tá errado. Mas tudo bem. O delta teta aqui é x. E aí, o que eu vou colocar aqui que é a temperatura inicial? É 0 ou é 60? Na verdade, Então, como é que eu vou saber quem que é a temperatura inicial aqui? Como é que eu faria isso, né? Eu acho que eu já fiz parte do problema, né? O mais difícil eu fiz. Eu pensaria o seguinte, ó. Eu pensaria assim, ó. Isso é troca de calor. Então, eu pensaria, a somatória das quantidades de calor é igual a zero, né? Então, eu faria assim, ó. Q do gelo mais o Q da água é igual a zero. O que está acontecendo com o gelo? Está acontecendo três coisas com o gelo, ó. Esse Q do gelo aqui, ó, acontece três coisas com ele. Primeiro, a temperatura dele vai de menos 10 a zero. Então, eu vou falar assim, ó, você tem o Q do gelo, né? Para a temperatura dele de menos 10 até zero. Depois, ele derrete, né? Ele sofre a fusão. Depois, aquela aguinha de gelo que sobrou, ela vai pegar a temperatura dela, que é zero, porque ele acabou de sair do gelo, e até uma temperatura X, que é a temperatura de equilíbrio. Então, está acontecendo essas três coisas com o gelo, né? Ele vai de menos 10 a zero, ele derrete. Eu já sei que a soma dessas duas coisas deu 3.400 calorias, a gente já fez essa conta, né? Só que a massinha de água que sobrou do gelo que derreteu, ela tá a 0 graus e ela aumenta a temperatura até uma temperatura X que eu quero achar. Em contrapartida, o que aconteceu com a água, né? Ó,
A água, ela está numa temperatura final X que eu quero achar, menos a inicial que é 60. Tudo isso aqui é igual a zero. É dessa forma que eu iria construir o problema, né? Tudo bem o que eu falei? Muito complicado? Tudo bem. É esse o raciocínio, né? Ó, o gelo aumenta a temperatura de menos 10 a zero, ele derrete, e depois a aguinha que derreteu dele sai de zero e vai até uma temperatura final X. E a água vai de uma temperatura 60, que é a inicial, até a final X. E é essa X que eu quero encontrar, né? Eu posso até montar a equação tudo de novo aqui, ó. Mas eu já sei que essa quantidade de calor para o gelo ir de menos 10 a zero é aquela que vocês acharam aqui comigo, e deu 200. Então, essa continha aqui a gente já fez e tinha dado 200, ó. Essa aqui, para o gelo sofrer fusão, que era o que molha aqui, ó, deu 3.200. Eu poderia até ter montado aqui, mas eu já sei que isso aqui deu 3.200. Então, aqui eu coloco aqui, ó. A soma das duas dá o 3.400, né? Aqui eu tenho a aguinha que veio do gelo derretido indo de 0 a x. Então, eu tenho aquela massinha de gelo que era 40 que derreteu, virou aguinha, então o Czinho é 1. E quem que é o Δθ? É a temperatura final menos a inicial, que é 0, né? Agora eu tenho aqui, ó, a água, né? Qual a massa de água que nós tínhamos? 400 gramas. Então, aqui 400 é o M, ó. O Czinho vale 1. E quem que é o Δθ? É a temperatura final menos a inicial, ó. Daí eu acho X, né? Na minha opinião, chegar nesse grau de raciocínio é quando vocês já estão enxergando bem o problema, ó. Não é fácil isso. Não é difícil, mas envolve um monte de raciocínio em sequência, né? Olha, 200 mais 3.200, 3.400, né? Aqui fica 40 vezes 1 dá 40. Aqui dentro do parênteses x menos 0 é x. Então, aqui fica 40 vezes x. Então, aqui fica mais 40x. Aqui fica 400 vezes 1 é 400. Aplicou a distributiva, né? Então, vai ficar mais 400x. E aqui vai ficar menos 6 vezes 4, 24, 0, 0, 0. Isso aqui é igual a 0, né? Tudo bem até aqui? Então, aqui ficou 40x mais 400x, 440x. Aqui eu tenho menos 24.000 com mais 3.400. Quanto dá isso? Você tinha feito essa conta, eu acho, não tinha? Eu. Isso, menos 20.600. Isso aqui é igual a zero. Então, eu vou ter que 440x é igual a 20.600. Daí a gente acha, ó, quem que é o x? É 20.600 dividido por 440. Alguém pode fazer a continha para mim? 46. Nossa, bem alto, né? 46,81 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio. Tudo bem? Então, lá na lista, a gente não vai chegar num grau de dificuldade assim tão grande, sabe? Professora, Oi? eu já tirei menos 2. Como? Eu não ouvi sua pergunta. Você pode voltar um pouquinho? Ah, não, é 20. Ah, tá. Você pensou 2.400. Tá bom. Tá. Agora você enxergou melhor quando eu baixei a folhinha, né? Tá bom. Então é isso, né? Então, olha, antes de vocês postarem a lista, tirem a dúvida no atendimento da semana que vem, tá bom? Porque vocês vão ter lá questões que envolvem um grau de raciocínio com mais detalhe, que é principalmente dessa última aula, que é troca de calor, tá?
Eu vou deixar esse vídeo lá. Eu vou dar janta para Frida, que é a minha cachorrinha. Na sequência, eu já deixo o vídeo lá no Moodle, para não demorar tanto. Tá bom? Tá. Fiquem com Deus. Fica com Deus, Raquel, Daiane, Letícia, Alessandra, Wallace. Um beijo bem grande, tá bom?